Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas exortações, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Temos aqui os primeiros convertidos, e vemos que quando as multidões, ouvindo o sermão de Pedro, a pregação do Evangelho, perguntaram o que fazer, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós sede batizados. Ser batizado aqui equivale a crer, pois o batismo era uma manifestação, uma profissão pública da fé. O batismo, como meio de graça, está de tal maneira ligado à graça para a qual ele aponta, que a cerimônia, que o rito e o próprio significado podem ser mencionados um em termos do outro. Pedro poderia ter dito: arrependei-vos e cada um de vós creia no nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas ele usa o termo: cada um de vós seja batizado, porque é pelo batismo que o crente publicamente professa a sua fé, ou pelo qual o crente publicamente consagra seus filhos ao Senhor. Então, nesta noite, nós temos aqui exatamente alguns irmãos que, tendo sido, na verdade, batizados na infância, estão aqui para fazer a sua pública profissão de fé. E alguns irmãos que também serão batizados. O conselho dessa igreja, ele examinou e aprovou para serem batizados e fazerem sua profissão de fé, os irmãos que eu passo a citar e que eu convoco para estar aqui à frente. Anita Rodrigues de Souza e a nossa irmã Ângela Silva Pinheiro. Podem colocar-se à minha direita, por favor. Também nós queremos chamar aqui para a profissão de fé os seguintes irmãos que já foram batizados na infância e agora confirmarão o compromisso que seus pais já haviam feito. Quero chamar a Kathleen Eloine e quero chamar aqui Samuel Oliveira de Lima. Existem também alguns irmãos que estarão nessa noite sendo admitidos pela igreja. Eles vêm de igrejas co-irmãs e lá já foram batizados, mas aqui eles estarão sendo admitidos publicamente como membros da Terceira Igreja Presbiteriana. Eu quero chamar aqui à frente as irmãs Vanúzia, Ticiane, Ivone, Dilma, podem se colocando à minha direita. E para também ser batizada como filha da aliança, Mirela. A Dilma é batismo e profissão de fé também, né? Quero ainda chamar aqui à frente os irmãos Cidenilzo Mafra Araújo Tavares, Cidenilzo Andrade Tavares, pai e filho. Eles também vieram de uma igreja co-irmã, já são batizados e estão apenas sendo admitidos, uma vez que a igreja presbiteriana aceita outras formas de batismo, desde que venham de igrejas co-irmãs, de igrejas que pregam o genuíno evangelho.
Eu gostaria também de chamar aqui à frente, e apenas para recebê-los mesmo com um fraterno abraço, os irmãos Samuel Faneco Rabelo e Rosângela da Silva Batista. Esses irmãos são presbiterianos, mas eles vieram transferidos da 4ª Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Nosso irmão Lucas, transferido também da 4ª Igreja, José Lucas, né? Está aqui também, membro, já é presbiteriano e apenas transferido. Então esses são os novos irmãos, meus queridos, que serão recebidos, e nós começaremos, na verdade, com a cerimônia de batismo e profissão de fé daqueles que vieram de outras religiões, né? E aqui estão para receberem, ou que não foram ainda, mesmo vindo de outras igrejas, não haviam sido batizados, né? Então eu gostaria que nós nos colocássemos de pé e nós fizéssemos mais uma oração. Senhor nosso Deus, aqui temos esta alegria de receber esses irmãos como membros do Teu corpo, para juntos conosco, ó Deus, edificarmos o Teu corpo, porque a Tua palavra diz que o corpo efetua a edificação de si mesmo, na medida em que segue a cabeça, na medida em que segue a verdade em amor. Ó Deus, é com alegria que nós estamos aqui recebendo esses irmãos e pedimos que o Senhor encha o coração deles também dessa mesma alegria, da alegria de fazer parte deste povo, desta família chamada Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Nós te suplicamos, te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se. Eu quero aqui trazer algumas instruções para aqueles irmãos que estarão realizando o batismo e profissão de fé, e aqueles que batizados estarão também fazendo sua profissão de fé. Eu gostaria que ficasse um pouco de frente para mim, enfileirados nessa posição, daqui para cá, aqueles que vão se batizar e fazer profissão de fé. Muito bem. O nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança nas mesmas promessas. Ele mesmo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32, 33. O Espírito Santo também ensinou que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, em Romanos capítulo 10, verso 10. Visto como pela graça de Deus, vocês se encontram resolvidos a unir-se aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a sua fé, exorto-os a que respondam com sinceridade às perguntas que passo a fazer-lhes. Com força. A Ângela já disse sim. Eu falei só com, ela falou sim. Muito bem, querida. Isso é vontade de realmente se agregar ao povo de Deus. Vocês creem em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação; e o Espírito Santo, santificador de nossa alma e doador da vida. Vocês confessam que as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado por muitas vezes por pensamentos, palavras e obras?
Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Sim. Vocês estão sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça, por Ele ordenados, para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele lhes proíbe em sua palavra e fazendo sua vontade, auxiliados por sua graça? Vocês aceitam e creem nas Escrituras como única regra infalível e inerrante de fé e prática? Vocês se submetem ao governo e à disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto esta for fiel às Escrituras? Vocês aceitam a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maior e breve catecismo, símbolos de fé da nossa igreja, como exposição fiel da sã doutrina? A profissão de fé e as solenes promessas que acabam de fazer diante de Deus e desta igreja, sendo sinceras, importam em uma aliança entre vocês e Deus, na qual Ele promete ser o único Deus de vocês, e vocês prometem pertencer tão somente a eles. No batismo, que alguns já tiveram o privilégio de receber e que agora vai ser ministrado a outros, Deus lhes dá o símbolo desta aliança. A água do batismo não pode lavar o corpo e muito menos a alma de vocês. É um símbolo. E por isso vocês devem claramente entender a sua significação, que é a lavagem do pecado e nossa união com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu este sacramento para ser, de nossa parte, um meio de professar a sua religião e da parte do Senhor, um meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino, que justifica pelo sangue de Cristo e que regenera e santifica pelo Espírito Santo. Eu quero agora, então, fazer uma oração. Oremos, irmãos. Pai eterno e onipotente, nós te louvamos pela promessa de perdão e santificação que nos fazes pela morte de Jesus Cristo, teu Filho bendito, e te rogamos que confirmes e seles essas graças aos teus servos que aqui se acham, a fim de receberem o sacramento de iniciação em tua igreja visível, o santo batismo. E agora que eles se consagram a ti, recebe-os debaixo da tua proteção, seu Deus e Salvador, perdoa-lhes os pecados e santifica-os pelo teu Santo Espírito. Acompanha com a tua bênção o sacramento do batismo, que lhes vai ser ministrado em teu nome, batizando-os tu mesmo com o teu Espírito Santo. Tudo isso te pedimos pela mediação de Cristo, nosso Senhor. Amém. A Igreja Presbiteriana, embora aceite e respeite outras formas de batismo, entendendo que a forma de batismo não é central no Novo Testamento, ela batiza por aspersão. E ela faz isso por ser o modo mais conveniente. Ela faz isto também porque na Escritura ela encontra base para esta forma de batismo, pois quando a Bíblia diz que a igreja seria batizada, os discípulos, quando batizados pelo Espírito Santo, eles cumprem uma promessa de Joel, em que o batismo é descrito como um derramar, porque derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, assim como o batismo com o Espírito Santo é um derramar, simbolizando este derramar do Espírito, nós batizamos por aspersão. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Gostaria que a igreja respondesse a uma pergunta. A Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista recebe de bom grado esses irmãos como membros do corpo e se compromete a amá-los, a acompanhá-los, a instruí-los e aconselhá-los, a fim de que eles cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Sim? Sim. Todo o povo de Deus dirá ao final do batismo, amém.
Ângela, minha irmã, filha querida no Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Anita, minha irmã, filha querida no Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus as abençoe, podem passar para trás de mim. Gostaria de chamar então a irmã Ivone, aqui à frente, e a Mirela será batizada, mas ela será batizada na qualidade de filha da aliança, uma vez que ela ainda não fez a profissão de fé. E as perguntas que eu farei serão para a sua mãe, e se Deus quiser ainda esse ano ela vai realizar a profissão de fé. O batismo é um sacramento da nova dispensação, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração do nosso coração pelo Espírito Santo, de nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio desse sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o seu Deus e o de sua posteridade, e as pessoas batizadas prometem pertencer-lhes inteiramente. Vemos, pois, que nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu de nossa posteridade. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão, e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e os adota no número daqueles que constituem o seu povo, em virtude desse pacto. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, como está escrito em 1 Coríntios 7,14, com que na Escritura Sagrada são designados os membros da igreja. Nem tampouco nosso Senhor os teria tratado dessa relação, dando-lhes a sua bênção e declarando que dos tais é o reino dos céus. E agora que Deus concede à irmã o grande privilégio de dedicar essa filha, eu a exorto que declare sua fé e reconheça solenemente os deveres que tem para com Deus e para com sua igreja, em referência a essa criança, respondendo sinceramente às seguintes perguntas. E antes de fazer as perguntas, eu peço que a Vanusa e a Ticianes coloquem aqui ao outro lado, que são irmãs e certamente têm ajudado a criar, né, essa família aí totalmente feminina, e têm ajudado a criar a Mirela nos caminhos do Senhor. As irmãs creem em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. As irmãs creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso, donde virá para julgar vivos e mortos. Sim. As irmãs creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. As irmãs prometem que se o Senhor Deus for servido conservar a vida desta criança até a idade da razão, hão de instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura. Promete ensiná-la a ler por si mesma a Santa Escritura, orar por ela e com ela, servi-la, as irmãs mesmas de bom exemplo de piedade e religião, e esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-la na disciplina e correção do Senhor. Sim. Prometem ler com ela a Bíblia e trazê-la à igreja com assiduidade, ensiná-la desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele. Sim. Oremos. Louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, pela promessa que nos fazes de seres o nosso Deus e o Deus de nossos filhos. E agora te pedimos que confirmes a tua promessa em referência a esta criança que aqui te é apresentada. Nós a dedicamos e a oferecemos a ti, pedindo-te que a recebas debaixo da tua proteção e sejas o seu Deus e Salvador.
regenera e santifica pelo teu Santo Espírito, e faz que quando ela chegar ao uso da razão, te reconheça e te adore como seu único verdadeiro Deus e Salvador, e te glorifique por todos os dias de sua vida. Incorpora na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenha parte em todos os benefícios de sua morte, ressurreição e intercessão, como membro do seu corpo. Agradecemos-te porque o Senhor se agrada em dar a bênção, para acompanhar o sacramento do batismo que vai ser ministrado a ela em teu nome, por amor de Cristo, nosso Redentor. Amém. A igreja pode colocar-se de pé mais uma vez e dirá amém ao final. Pode baixar a cabeça. Mirela, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. As irmãs podem seguir. Aos irmãos aqui, na verdade, podem vir. Eu quero fazer apenas 2 perguntas, eu já sei das outras. Os irmãos, nesta noite, se submetem ao governo e à disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto esta for fiel às Escrituras? Sim. Os irmãos aceitam os símbolos de fé da Igreja como exposição fiel, a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maior e breve catecismo? Sim? Sim. Amém. Lucas, pode vir aqui. Nós vamos fazer uma oração, queridos, então. Senhor nosso Deus e Pai, nós recebemos estes irmãos que já crentes vieram aqui para esta família. Nós te pedimos a graça, Senhor, de recebê-los, de auxiliá-los, de amá-los, para que eles sejam, ó Senhor, vasos úteis, mas que eles sejam também abençoados por nós, pelo Senhor, através de nós nesta igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que a igreja continue de pé, os irmãos podem vir. Toda a igreja dirá amém. Já tinha feito as perguntas. Dilma, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos podem descer, depois receberão um abraço fraterno e a destra de comunhão.